Você sente que existe uma guerra invisível acontecendo contra a sua vida neste exato instante? Parece que tudo se voltou contra você, como se houvesse forças agindo para atingir sua casa, sua família, suas finanças e até a sua paz. Então permaneça comigo até o fim, porque hoje nós vamos clamar com fé, autoridade e confiança. E esta oração baseada no Salmo 35 pode marcar o começo de uma grande mudança na sua história diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua presença aqui não é coincidência. Nada disso aconteceu por acaso. O Espírito de Deus conduziu você até este momento porque o Senhor conhece a luta que você tem travado em silêncio. Talvez você tenha acordado hoje com um aperto estranho no peito, com uma angústia sem explicação, com a sensação de que há algo pesado tentando sufocar sua alma. Deus viu tudo isso e trouxe você até aqui para falar ao seu coração. Talvez você tenha notado portas se fechando de forma repentina, amizades se desfazendo sem motivo claro, discussões surgindo onde antes havia paz. Talvez você esteja se esforçando, orando, trabalhando, tentando seguir em frente, mas sente como se uma barreira invisível impedisse suas bênçãos de alcançarem você. É como andar e não sair do lugar. E quando isso acontece, muitos se perguntam por que tanta oposição aparece sem aviso e sem trégua. A palavra de Deus mostra algo que muita gente prefere ignorar. Existem batalhas que não são apenas naturais. Há conflitos que envolvem o mundo espiritual, e os filhos de Deus precisam discernir isso. O inimigo não descansa, não se distrai, não se cansa de tentar armar ciladas, levantar opressões e semear confusão. Ele trabalha para desanimar, dividir, adoecer, atrasar e ferir. Mas a verdade maior é que nenhum ataque prevalece quando o Senhor entra na guerra. E aqui está a notícia que pode reacender a sua esperança hoje. Você não está abandonado, você não está indefeso, você não está sozinho nessa batalha. Existe um Deus que peleja pelos seus, um Deus que jamais perdeu combate algum, um Deus que entra no campo quando seus filhos clamam com sinceridade. O Senhor dos Exércitos não falha, não se atrasa e não perde o controle. Quando ele se levanta, as trevas recuam e a vitória começa a tomar forma. Ao permanecer nesta oração até o final, você vai aprender a transformar o Salmo 35 em um instrumento de fé contra toda investida maligna. Você vai concordar comigo em intercessão profunda, apresentando diante de Deus tudo aquilo que tem tentado parar sua vida. E mais do que ouvir palavras, você será fortalecido espiritualmente, renovado por dentro e encorajado a enfrentar essa estação com outra postura, de cabeça erguida e coração firmado na promessa. Hoje não será apenas mais um vídeo para você ouvir e depois esquecer. Hoje será um encontro de guerra, de fé e de resposta. Cada frase desta narração será como um anúncio de resistência contra o mal. Cada versículo lembrado aqui será uma declaração de que Deus continua governando, acima das forças que tentam intimidar seus filhos. E quando chegarmos ao momento da oração, eu creio que algo será quebrado, removido e vencido no mundo espiritual em seu favor. O Salmo 35 nasceu em um tempo de intensa perseguição. Davi estava cercado por pessoas que conspiravam contra ele, levantavam mentiras, tramavam sua queda e desejavam vê-lo destruído. Ele conhecia a dor de ser atacado injustamente, de perceber a maldade agindo de forma oculta, de sentir o peso de uma perseguição cruel. Quantas pessoas me ouvem agora e reconhecem esse cenário? Quantos estão sofrendo porque alguém decidiu se levantar contra a sua paz? Talvez você tenha sido ferido justamente por quem dizia estar ao seu lado. Talvez estejam falando mal de você, espalhando palavras para manchar sua imagem, tentando gerar dúvida, afastamento e humilhação. Pode ser que você esteja enfrentando um conflito no trabalho, uma injustiça em um processo, um ataque emocional dentro da própria família. Davi entendeu algo essencial. Quando o inimigo se levanta, não é hora de ficar paralisado. É hora de buscar o Senhor. Não é tempo de cruzar os braços e aceitar a derrota como se ela fosse inevitável. Não é tempo de se entregar ao desânimo,
como se o céu tivesse se calado. É tempo de invocar o Deus vivo. É tempo de chamar pelo justo juiz. É tempo de se levantar em oração e declarar que nenhuma força do mal tem a palavra final sobre a sua história. O Salmo 35 é um clamor de guerra, um pedido por justiça e um anúncio profético de livramento. Por isso hoje nós vamos nos apropriar dessa palavra como quem pega uma arma espiritual nas mãos. Não importa se a luta tem se manifestado em forma de doença, desemprego, perseguição, conflitos familiares, opressão mental ou ataques espirituais. Deus continua sendo Deus em todas essas áreas. O Senhor não perdeu o controle do seu caso. Hoje pode ser o dia em que a confusão atinja o plano do inimigo e a resposta de Deus comece a se revelar diante dos seus olhos. Mas preste atenção em algo importante. Esta oração não é para alimentar vingança humana, nem desejo carnal de revidar. Nós não estamos aqui para devolver mal com mal. Estamos aqui para apresentar a causa nas mãos daquele que julga com perfeição. O Deus que vê o secreto conhece cada intenção escondida, cada injustiça sofrida, cada armadilha preparada. Ele sabe o que fizeram, o que tentaram e o que planejam. E Ele é poderoso para agir com justiça verdadeira. Então, se você está cansado de apanhar em silêncio, se você sente que já suportou o peso demais, se o seu coração está pedindo socorro porque a guerra se prolongou, este é o momento de reagir espiritualmente. Hoje é dia de se posicionar em fé. Hoje é dia de dizer que o inimigo não continuará avançando sem resistência. Hoje é dia de declarar em voz firme que a sua vida pertence ao Senhor e que a vitória virá da mão daquele que governa tudo. Antes de seguirmos mais fundo, eu quero convidar você a fazer parte da nossa família de oração. Este canal se chama Salmos de Fogo, porque aqui nós nos reunimos como intercessores, como pessoas que creem no poder da palavra e não recuam diante das batalhas. Aqui, nós nos fortalecemos em oração, compartilhamos fé e levantamos uns aos outros. Então já deixe o seu amém. Escreva nos comentários: eu recebo a vitória do Senhor sobre a minha vida. E agora eu peço que você se concentre. Na medida do possível, pare por alguns instantes o que estiver fazendo. Endireite a postura, respire fundo, aquiete o coração e se coloque diante de Deus com sinceridade. Se puder, erga as mãos. Se não puder, apenas abra sua alma. Mas participe com fé. Não ore com medo, nem com vergonha, nem como alguém sem autoridade. Ore como filho, como filha, como alguém alcançado pela graça e guardado pelo Altíssimo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor soberano sobre céus e terra, eu entro agora na Tua presença, levando diante de Ti cada pessoa que escuta esta oração. Tu conheces cada nome, cada lágrima, cada pensamento, cada dor silenciosa e cada batalha que está sendo travada neste momento. Nada está escondido aos Teus olhos. O que ninguém viu, Tu o viste. O que ninguém entendeu, Tu entendeste. O que ninguém ouviu no secreto, Tu ouviste com perfeição e compaixão. Meu Deus, assim como Davi clamou quando estava cercado por inimigos, nós clamamos agora. Contende, Senhor, com aqueles que contendem contra Teus filhos. Peleja em favor dos que têm sido perseguidos, acusados, feridos e injustiçados. Levanta o Teu escudo, manifesta o Teu socorro, fecha o caminho dos perseguidores e faz ressoar sobre a alma dos Teus servos a Tua voz dizendo: eu sou a Tua salvação. Que esta palavra desça agora como alívio sobre os corações aflitos. Em nome de Jesus, eu declaro que toda força espiritual levantada contra estas vidas seja confundida, que se envergonhem os planos ocultos, que retrocedam as intenções malignas, que fracassem as estratégias montadas no escuro. Todo projeto de destruição contra a vida espiritual, emocional, familiar, financeira e física destes Teus filhos seja agora interrompido pelo Teu poder. Onde o inimigo tentou avançar, que encontre o limite estabelecido pela Tua mão poderosa e soberana. Pai, eu Te peço que todo laço preparado em segredo seja desmontado diante da Tua justiça. Se cavaram covas, que elas não atinjam Teus filhos.
Se esconderam redes que não prosperem. Se levantaram palavras de derrota, que elas caíam por terra sem efeito. Tu és Deus que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Nada escapa ao teu governo. Por isso, nós declaramos que nenhuma trama oculta será maior do que a proteção que vem do alto sobre nós. E enquanto esta oração continua, eu creio que o Senhor já começa a tocar áreas específicas da vida de quem me ouve agora. O que estava abafado está vindo à tona diante de Deus. O que parecia sem saída começa a ser visitado pela tua luz. O coração que entrou aqui abatido começa a receber novo fôlego. Permaneça em oração, porque ainda há muito a ser apresentado e o que o Senhor começou a mover neste instante continuará se revelando a partir daqui. Pai amado, eu sigo diante da tua presença e agora repreendo, em nome de Jesus Cristo, toda palavra de maldição lançada contra estas vidas. Toda sentença de fracasso, de vergonha, de enfermidade, de miséria, de divisão e de desânimo perde agora a força. Toda declaração maligna liberada em segredo, toda intenção carregada de inveja, toda voz que se levantou para tentar decretar ruína, eu cancelo pelo poder que há no nome santo e poderoso de Jesus. Eu apresento também diante de ti tudo aquilo que foi feito com malícia, com perversidade, com intenção de prender, atrasar ou destruir. Toda obra preparada para ferir teus filhos, toda corrente espiritual, toda tentativa de opressão, todo ambiente carregado, toda seta lançada contra a paz desta casa, eu declaro sem efeito. O sangue de Jesus fala mais alto. O nome de Jesus prevalece. A cruz já determinou que as trevas não terão domínio sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Pai, onde houver inveja, ciúme, cobiça e olhar carregado de maldade, que tua mão intervenha agora. Todo desejo maligno direcionado contra a vida desta pessoa, contra seus filhos, seu casamento, seu trabalho e seus projetos, seja anulado. Que o Senhor desfaça a força de toda intenção oculta e faça cair por terra toda conspiração. Aquele que tentou deter a bênção verá que existe um Deus guardando, sustentando e abrindo caminhos onde ninguém mais consegue abrir. Eu profetizo em nome de Jesus que o mal não terá a última palavra. Aqueles que prepararam armadilhas não verão o êxito daquilo que sonharam. Os que desejaram a queda serão surpreendidos pela tua justiça. A rede escondida não prenderá teus filhos. A cova aberta não engolirá a promessa. O laço não será mais forte que a tua fidelidade. O Deus que reverte sentenças está entrando com providência, e a vergonha que planejaram começa a mudar de direção agora. Senhor, liberta cada pessoa de toda a opressão espiritual que tem roubado o sono, sugado as forças e apagado a alegria. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de angústia, depressão, medo, pânico, tormento, desespero e vontade de desistir. Toda voz mentirosa que tenta convencer esta pessoa de que não há saída seja silenciada. Que a paz de Cristo invada a mente, acalme o coração e devolva o equilíbrio que foi abalado pelos ataques do inimigo. Meu Deus, sopra a vida onde o desânimo quase venceu. Enche novamente com tua alegria aqueles que chegaram esgotados. Que o riso volte, que a esperança floresça de novo, que a alma cansada encontre descanso em tua presença. Tua palavra diz que tu livras o fraco daquele que é mais forte que ele. E por isso eu peço, ergue agora os abatidos, visita os que se sentem pequenos diante da luta e mostra que a força verdadeira vem de ti e não das circunstâncias. Pai, eu oro de maneira especial por quem enfrenta batalhas judiciais, acusações falsas, processos injustos e perseguições legais que nasceram de maldade, interesse ou mentira. Tu és Deus de verdade e justiça. Levanta-te em favor desta pessoa. Confunde testemunhos falsos, expõe contradições, revela o que estava escondido e toca os corações de quem precisa decidir. Que a tua sabedoria visite tribunais, audiências e documentos. Onde existe injustiça, que tua mão traga resposta e correção. Eu também te apresento aqueles que foram traídos por amigos, parentes, companheiros e pessoas em quem depositaram confiança.
Senhor, Tu conheces a dor de ser ferido por perto, de ser decepcionado por quem tinha acesso ao coração. Vê as lágrimas derramadas em silêncio, vê a humilhação, vê a quebra interior. Não permitas que a maldade se alegre, não deixes que zombem da dor dos Teus filhos, mas faz prevalecer a Tua justiça e restaura a dignidade dos feridos. Pai, coloca agora Teu cerco santo ao redor de cada pessoa que escuta esta oração. Guarda suas casas, protege seus caminhos, visita seus quartos, seus locais de trabalho, seus negócios, seus relacionamentos e tudo aquilo que lhes pertence. Envia Teus anjos para acamparem ao redor deles. Que nenhuma arma forjada prospere. Que toda língua levantada em acusação seja condenada. Que o mal não encontre brecha. Que a noite seja guardada e que a paz reine dentro dessas paredes. Senhor Jesus, eu profetizo agora sobre a vida financeira destes Teus filhos. Toda maldição de escassez, dívidas sem fim, portas fechadas, perdas constantes e vergonha material seja quebrada. Onde o recurso foi travado, que volte a fluir. Onde houve consumo sem resultado, que haja provisão com sabedoria. Abre janelas no céu e derrama sustento. Repreende o devorador, multiplica o pouco, honra o esforço honesto e faz florescer novamente aquilo que parecia seco e sem futuro. Meu Deus, eu clamo também por cura. Toda enfermidade que veio para ferir, limitar, entristecer ou enfraquecer esta pessoa, seja tocada agora pela Tua misericórdia. Visita o corpo, visita o sangue, visita a mente, visita os ossos, visita os órgãos, visita cada área adoecida. Onde há diagnóstico assustador, entra com Teu poder. Onde há dor crônica, entra com alívio. Onde há exaustão, renova. Pelo poder de Jesus, que o corpo receba fortalecimento, restauração e paz. Pai, eu Te peço restauração para as famílias. Casamentos abalados, lares divididos, pais e filhos afastados, irmãos feridos por mágoas antigas, relacionamentos ameaçados pelo orgulho e pela dor. Eu coloco tudo diante do Teu altar. Onde havia gritos, faz nascer diálogo. Onde havia frieza, faz surgir compaixão. Onde havia distância, cria pontes. Onde havia rancor, derrama perdão. O inimigo não prevalecerá sobre os vínculos que o Senhor deseja curar e reconstruir com Tua mão. E eu oro agora por aqueles que já pensaram em desistir. Pessoas cansadas, sem forças para lutar, sem ânimo para continuar, sem expectativa de dias melhores. Senhor, renova estas vidas. Fortalece joelhos enfraquecidos, firma passos vacilantes, reacende a fé quase apagada. Levanta o rosto de quem só consegue olhar para baixo. Lembra a essa pessoa que a história dela ainda não terminou, que a dor atual não define o fim e que a Tua intervenção pode mudar tudo. Eu repreendo agora todo tipo de amarra espiritual levantada contra estes Teus filhos. Toda opressão insistente, toda influência de trevas, toda tentativa de aprisionamento, toda obra voltada para bloquear caminhos, criar confusão e lançar peso sobre a alma seja desfeita. Nenhuma força maligna é maior do que o poder do nome de Jesus. O sangue derramado na cruz é suficiente para quebrar cadeias, anular decretos malignos e estabelecer liberdade sobre a vida de todo aquele que crê. Pai, sopra sobre os sonhos que quase morreram. Toca os projetos interrompidos, os planos parados, as visões apagadas pelo medo, pela luta e pelo tempo. Aquilo que o inimigo tentou matar antes da hora, eu Te peço que o Senhor reacenda. Devolve direção, devolve coragem, devolve clareza. Abre portas impossíveis, cria caminhos onde só havia muro, derrama estratégias novas e faz Tua vontade se cumprir na vida desta pessoa de forma visível, firme e inegociável. Eu oro de maneira especial por quem tem enfrentado perseguição no ambiente de trabalho, inveja de colegas, injustiça de superiores, armadilhas para desestabilizar sua posição e tentativas de prejudicar sua imagem. Senhor, visita esse lugar. Dá favor a Teus filhos diante das autoridades. Honra suas mãos. Faz aparecer sua competência, sua honestidade e seu valor.
Se for para permanecerem ali, sustenta-os com dignidade. E se houver algo melhor, abre portas novas, maiores e mais seguras. Pai, eu declaro vitória sobre todas as áreas da vida desta pessoa. Vitória espiritual para resistir. Vitória emocional para não sucumbir. Vitória mental para vencer pensamentos de derrota. Vitória física para prosseguir com saúde. Vitória financeira para caminhar com provisão. Vitória familiar para reconstruir o que foi ferido. Vitória ministerial para cumprir o chamado. Em nome de Jesus, eu profetizo mudança de cenário. De oprimido para livre, de abatido para fortalecido, de humilhado para honrado. Senhor, estende tua mão sobre as crianças dessas famílias. Guarda os pequenos, protege os inocentes, livra-os de acidentes, influências malignas, enfermidades e toda seta lançada contra o futuro deles. Que cresçam sob tua bênção, com saúde, sabedoria, equilíbrio e paz. E eu também quebro agora toda a herança de dor que vem passando de geração em geração. Todo ciclo de fracasso, vício, separação, enfermidade e pobreza perde força agora. Em Cristo, uma nova história começa a ser escrita. Meu Deus, eu profetizo que aqueles que desejaram ver teus filhos derrotados terão de reconhecer que tua mão está sobre eles. Quem planejou lágrimas verá alegria. Quem esperava ruína verá restauração. Quem apostava na queda assistirá ao levantar. Porque quando o Senhor decide honrar alguém, não existe força humana ou espiritual capaz de impedir. Tu és Deus que quebra cadeias, abre prisões e muda rotas. E eu creio que uma virada começa agora sobre quem persevera nesta oração. Por isso eu selo diante de ti tudo o que já foi declarado até aqui. Que esta intercessão continue produzindo efeito, que a paz comece a ocupar espaço onde havia tormento e que os céus permaneçam abertos sobre cada vida. Em nome de Jesus, eu declaro que a liberdade já está sendo liberada. A restauração já está em movimento e a mão de Deus já está agindo. E enquanto essa certeza cresce no coração, nós seguimos, porque ainda há uma palavra final para receber. Meu irmão, minha irmã, se você permaneceu em oração até aqui, creia que algo foi movido no mundo espiritual. Você não terminou esta narração do mesmo jeito que começou. Quando a palavra é liberada com fé e o coração concorda com ela, correntes começam a se romper, pesos começam a cair e o céu responde. Talvez seus olhos ainda não tenham visto tudo, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. A vitória pode começar no invisível antes de aparecer no visível. Agora guarde isso no coração. O que foi decretado em oração precisa ser sustentado em fé. Não volte a alimentar pensamentos de derrota. Não abra novamente espaço para o medo fazer morada em sua mente. Sempre que a dúvida aparecer, responda com a palavra. Sempre que vier a sugestão de fracasso, declare o que Deus disse. Você não pertence ao desespero. Você não foi chamado para viver encurvado. Em Cristo, você foi levantado para permanecer firme até o fim dessa luta. A Bíblia nos ensina que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que a vitória não depende apenas das circunstâncias mudarem primeiro. Ela começa quando a fé se posiciona. Deus não trouxe você até aqui para abandonar no meio do caminho. Ele não permitiu que essa prova surgisse para destruir sua história. Pelo contrário, até essa guerra servirá para revelar a fidelidade dele, fortalecer a sua fé e produzir um testemunho que glorificará o nome do Senhor. Quando essa resposta se manifestar, e eu creio que ela vai se manifestar, você contará o que Deus fez. Vai lembrar dos dias difíceis e reconhecer que foi a mão do Senhor que sustentou você. Vai olhar para trás e perceber que houve livramentos que seus olhos nem conseguiram notar. Muitas pessoas ainda serão fortalecidas quando ouvirem o seu testemunho. A dor não será o capítulo final. O céu ainda escreverá páginas de restauração, honra, cura e renovação na sua trajetória. Então não pare agora. Continue orando, continue crendo. Continue declarando vida, paz e vitória sobre a sua casa. E lembre-se de que você não está sozinho nessa caminhada. Aqui em Salmos de Fogo, nós somos uma comunidade de fé, um povo que intercede,
persevera e se fortalece junto. Se esta oração falou com você, permaneça conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários o seu testemunho, o seu pedido ou a sua declaração de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que também esteja atravessando uma batalha. Pode ser um amigo, um familiar, alguém da igreja, um colega de trabalho ou uma pessoa que você sabe que precisa de socorro espiritual. Às vezes, um envio feito no momento certo se torna instrumento de Deus para levantar alguém caído. Quando nos unimos em oração, a fé é fortalecida, o coração se renova e o ambiente muda. O Senhor age poderosamente quando o seu povo concorda em clamar. E antes de encerrarmos, eu libero sobre você uma palavra profética. Eu vejo Deus abrindo portas que pareciam encerradas há muito tempo. Vejo provisão chegando de lugares improváveis. Vejo relacionamentos sendo visitados pela reconciliação. Vejo saúde sendo restaurada, promessas voltando a pulsar, coragem renascendo dentro de você. Vejo o Senhor levantando sua cabeça diante daqueles que pensavam que seria o seu fim. Receba com fé, porque Deus ainda surpreenderá você de maneira poderosa. Declare agora, mesmo que em voz baixa: eu recebo, eu creio e eu confio no Senhor. O meu Deus continua fiel. O que Ele prometeu, Ele cumprirá no tempo certo. Dias de paz, de resposta, de restituição e de alegria se aproximam. O que foi roubado pode ser devolvido. O que foi quebrado pode ser restaurado. O que parecia morto pode voltar a viver. Nosso Deus é especialista em reconstruir ruínas e transformar cenários que aos olhos humanos pareciam irreversíveis. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre você, sua casa e sua família. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor e o guardem em todos os seus caminhos. Eu declaro que, a partir de hoje, você entra em um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo de experiência com Deus. O passado não governará mais seus passos. O que está vindo será maior do que ficou para trás. Siga em paz, siga em fé. Siga com a certeza de que o Senhor dos Exércitos caminha com você. Permaneça firme, permaneça forte, permaneça avançando, porque quem confia em Deus não luta sozinho. Nós nos encontramos no próximo vídeo aqui em Salmos de Fogo. Até lá, continue buscando, continue declarando, continue vencendo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, confirme cada palavra liberada nesta oração e faça resplandecer sobre você a sua graça. Amém.